Então, ó, Suave, Isso. seja bem-vinda. Para mim é um prazer ter você aqui, né, mais uma vez. Pode se apresentar e ficar à vontade. Então, o prazer é meu, né? Mais uma vez estar aqui com vocês. Mais um friozinho na barriga. Mas é um tema muito especial, Leila. Quando a Mila falou sobre o tema, né? Sobre as ordens da live, aí eu falei, eu acho que não poderia ter outro, né? Outro tema melhor para que eu pudesse compartilhar um pouquinho com as meninas sobre essa questão realmente da rede de apoio, né? No processo do câncer de mama. Eu trouxe até aqui um chaveirinho, que depois eu vou falar com muito carinho. Assim consegue ver inteiro ou preciso virar? Assim, né? Tô dando para ver. Elas Então, falaram para você centralizar mais um pouquinho, chegar peraí. mais. E, Assim. Ah, e foi! Agora pode. olha, Então, e aí eu trouxe esse chaveirinho que é das Amigas do Peito, né? É uma ONG aqui na minha cidade. Misericórdia. É uma ONG aqui na minha cidade, das ah, Amigas do Peito, que faz tratamento oncológico. São de homens e mulheres, na verdade, com o maior número de mulheres, né? E a gente está ali com elas também, fazendo esse suporte, essa rede de apoio. Então, para mim foi muito especial estar aqui, trazer esse assunto para mim é algo muito gratificante, né? Eu posso dizer assim, ontem eu postei algo sobre isso, que para a gente já começar nessa questão de rede de apoio, muitas pessoas me conhecem, sabem, outras estão conhecendo. Eu tive leucemia com 3 anos, Leila, e eu passei pelo INCA durante um longo tratamento. Eu tive alta do INCA com 21 anos, na verdade. Foi quando eu engravidei, já era casada, engravidei, e aí a minha médica falou, caramba, era a última coisa que a gente precisava esperar, era realmente a sua gravidez, né, para te liberar. Então foi assim muitos anos, né, de um processo muito longo de tratamento, de acompanhamento, e a minha mãe estava ali comigo o tempo todo, né? Ela foi a minha rede de apoio, meu pai também, mas normalmente o pai, né, ele trabalha, tem que dar aquela outra rede de apoio. E uhum. foi muito bom que 3 anos atrás minha mãe também teve câncer na mama, e teve um momento que eu estava ali na quimioterapia com ela e o Espírito Santo, né, vinha no meu ouvido e falava: um dia ela esteve com você e hoje você está com ela, sabe? Hoje eu pude ser a rede de apoio, assim como eu recebi também. Então é um tema assim que eu gosto muito de falar, porque graças a Deus a gente tem muitos milagres e também tem muitas lutas, né? Muitos desafios, mas não é nada fácil, mas que a gente está aqui para auxiliar, né? Como terapeutas, como mulheres de Deus, como pessoas, e dizer que todo mundo, né? Você estava falando da sua irmã, e eu estava lembrando da nossa última live, que a gente falou também, inclusive, da rede de apoio, né? Uhum. Então, é um tema muito propício que eu gosto bastante, bastante da gente poder estar aqui conversando. Ah, maravilha. Você falando de leucemia, o meu filho, ele tem 23 anos, ele teve leucemia, né? Sim. Mas o milagre dele foi um milagre de Deus, Uhum. né? Quando ele começou já a fazer o tratamento, Deus fez um milagre, ele Uhum. curou meu filho. Ele é curado, testificado de cura. Deus é lindo. Então, a gente tem, que nem eu falo sempre para as pessoas, a gente vive de milagres. E essa rede de apoio, o apoio familiar, não só psicológico, é importante. Porque falando do câncer de mama, o que é a mama? É um órgão responsável aí pela simbologia da feminilidade. E com, Exatamente. e com isso é natural que essas mulheres tenham algumas repercussões negativas em relação a essa doença. Porque o medo de ficar sem esse órgão que é algo assim, que é na nossa, né, a ação feminina, é perder esse órgão, é o medo já que está aí, que vai bater na mente da mulher, né? O medo do tratamento, o medo de perder. E muitas dessas mulheres acabam deixando para depois o tratamento por medo da perda desse órgão. Exatamente. E, na verdade, acaba piorando, né?
porque é um diagnóstico feito precocemente. No caso da minha mãe, inclusive, foi um diagnóstico bem precoce e, graças a Deus, ela não precisou nem tirar toda a mama, foi apenas o pedaço onde estava com o nódulo, né, que foi retirado. Então, por quê? Porque minha mãe é sempre muito antenada e também sempre ali, fazendo os exames dela de rotina, certinhas, né, certinhos. E até mesmo, Leila, no período da minha leucemia, quando a minha mãe conta como ela descobriu, que foi, na verdade, minha mãe que descobriu, ela conta que ela simplesmente me viu brincando, aquele olhar de mãe, né? Aquele insight que vem assim, e ela me viu brincando e falou: tem alguma coisa errada. E assim, qual era o sintoma da leucemia? A criança ficava muito quietinha, muito branquinha e muito apática. E assim, a minha mãe disse que eu era essa criança 24 horas, a vida toda. Então, assim, não tinha nem como saber que estava estranho, mas ela teve esse olhar. Então, esse diagnóstico precoce me auxiliou muito no tratamento, né? Para que as coisas não tivessem. Eu não precisei nem fazer o transplante de medula. Eu fiz um tratamento longo, mas não precisei passar pelo transplante. Então, assim, porque descobriu cedo esse diagnóstico. Mas essa questão do medo, ele é muito real. E quando a gente começa a falar para essa área da saúde mental, a gente fala também do homem, né? Que quase não se fala no câncer de mama no homem. A gente fala muito, E bate muito também existe, no... é porque é um tabu ainda muito grande. Pensa que é só em mulheres, mas o homem também pode ter, né? Sim, inclusive lá nesse hospital onde minha mãe fazia o tratamento, faz o tratamento, tinha um senhor lá que estava, inclusive, conversando com a gente em uma das consultas e ele estava passando pelo câncer de mama. E aí a gente, como boa terapeuta, né, senta do ladinho e fala: oi, tudo bem? Como que o senhor está? O senhor está bem? E aí ali a gente começou a conversar um pouquinho e ele pôde dizer que realmente estava, mas que para ele era algo muito frustrante, porque ele nunca tinha ouvido falar sobre isso, que homem tinha câncer de mama. E ele ainda falou assim: minha filha, até para contar para os meus amigos foi difícil. Alguns ainda nem sabem que eu tô com câncer. Eu prefiro dizer que eu estou com câncer. Aí você vê só, né, a dificuldade até mesmo de assumir para a sociedade, né? E aí a gente vem falando também das redes de apoio, porque quando a gente fala de rede de apoio não é só família, né? A gente tem os amigos próximos, a gente tem a igreja, a gente tem a ação social. Então a gente tem englobado tudo isso. E ele não conseguia, e ele falou: eu ainda não contei para todos, todo mundo sabe, porque o cabelo caiu, mas eu tô de boa, minha filha, de boa. Aí eu falei: poxa vida, ainda brinquei com ele assim: que bom seria se o senhor pudesse contar para que outros amigos pudessem se cuidar. O que o senhor acha da ideia? Porque, de repente, o senhor foi ali uma estrelinha escolhida para que trouxesse luz para os outros amigos. Aí ele falou assim: não tinha pensado por esse lado. E aí eu deixei, né? Eu falei: ai, que bom, a mamãe chegou a hora dela, eu tô indo. Não aceitou. Mas é exatamente isso. Terapeuta sendo terapeuta, gente, é sobre isso. Porque a informação, Suelen, pode quebrar o tabu de outras pessoas e trazer essa conscientização de que precisa também se olhar de perto, cuidar, fazer os exames, né? Porque tem gente que só faz exames quando tá muito mal, tá passando muito mal, eu vou fazer um exame, eu vou procurar saber o que eu tô, tem muito tempo que eu tô assim, mas os exames têm que ser feitos diariamente, anualmente, tem exames que é anualmente, tem outros que você tem que fazer a cada 3 meses, para se olhar e se cuidar. E é num desses exames que nós descobrimos muitas vezes essas doenças. Para a mulher é importante esse autoexame, o homem também prestou atenção, viu que tem uma coisa ali que não, um nódulo, algo, não está me incomodando, está fazendo, não tá. Então vou procurar saber o que é isso. Sim, né? O autoexame não vai dizer assim: ah, você está com câncer, mas quando você faz o autoexame em casa, você está prestando atenção nos sinais, você está se olhando, você está se escutando, você está se ouvindo. Teve alguma coisa de diferente aí? Então, vou buscar ajuda do médico, vou fazer os exames específicos para saber o que é isso. De repente, não é nada, mas de repente pode ser algo. Exatamente. E aí, quando é descoberto precoce, aí
tem muita chance de ser curado. Igual você, com 3 anos. Exato. Deve ter sido no início de Sim, tudo. acredito. Acredito que tenha sido. E hoje você está aqui contando história, olha, pra você ver. Exatamente. Contando história, milagres, né? E assim, superação. E falando sobre rede de apoio. Só para a gente fechar essa questão do homem, eu até anotei aqui, porque no mês passado a gente falou muito sobre Setembro Amarelo, né? As palestras que nós fomos dar era sobre Setembro Amarelo, referente ao mês. E das estatísticas, Leila, que a gente tem em questão da morte de homens, né? O índice entre morte por suicídio entre adultos, jovens e idosos, os idosos estão com um índice muito grande de suicídio. E aí, na pesquisa, nos estudos, a gente encontra muitos idosos com descoberta de câncer, né? E aí, olha o poder da informação. Né? Eu sempre falo isso, a frase que eu levo para mim, na minha área, que eu escolhi para mim, é que esse conhecimento liberta, o autoconhecimento faz voar. Então, assim, porque a Bíblia é taxativa nisso, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é sobre o que a gente acredita, o que a gente crê. Então, assim, o conhecimento, ele é libertador. Então, poxa vida, de repente, tantas pessoas idosas, né, poderiam estar aí bem, até mesmo jovens, quando descobrem um câncer e se acometem dessa doença, que pensam que não tem jeito, o que eu vou fazer agora é a morte. Porque para o homem essa questão do provedor é muito forte, né? A mulher, normalmente, ela é do lar, ou então ela tem esse privilégio. Eu digo que nós, mulheres, nós temos o privilégio de não querer trabalhar, né? Muitas, claro, a gente sabe que cada uma responde de uma forma. Mas o homem não. O homem, por exemplo, hoje, se eu falar para o meu marido, não vou mais trabalhar. Ele vai se virar nos 30 e ele vai ter que trabalhar, continuar trabalhando. Agora, o homem, ele não tem, até mesmo pela questão cultural, né? É questão de honra para ele. Então, a gente entrou nessa estatística de suicídio e dentro dessa estatística tinha o câncer, quando eles descobriam o câncer. Então, é muito importante a gente poder estar falando sobre isso aqui, falando que o diagnóstico, né, quando a gente busca o diagnóstico logo ali no início, tem cura sim. O câncer, principalmente o de mama, é um dos cânceres que mais são tratados e tem os índices maiores de cura. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala desse tema, que é o nosso, que é o rede de apoio, a gente está falando muito mais do que um filho, que um amigo, que um irmão, né? E isso é muito especial para a gente. Só para a gente pensar essa questão de rede, a gente entrar por aqui, porque a gente sabe que muitas mulheres são abandonadas, né, Leila? Da outra live a gente até falou um pouquinho sobre isso, a gente comentou sobre a sua irmã, né? Que 7 entre 10 mulheres, quando descobrem um câncer, elas são abandonadas na estatística. As mulheres normalmente vão até o final com os maridos. E às vezes não é dessa forma, né, do outro lado. E é muito importante a gente estar ali, principalmente quando a gente sabe que é alguém que precisa desse reforço. Esse dia eu atendi uma paciente que está viúva há 4 anos. Ela perdeu o marido na época do Covid, 3 anos. E ela falou para mim, difícil agora é saber que eu estou passando pelo câncer sozinha. Doído. Olha né? aí. Doído. E aí eu falei para ela, não, mas vamos procurar uma rede de apoio? Que bom que você está aqui, porque a terapia é uma rede de apoio, né, emocional muito forte e responde muito bem ao tratamento. Fica a dica aí para as meninas que pessoas que são acompanhadas, né, na terapia durante o tratamento, elas respondem muito melhor. Muito melhor. Também com exercício físico. Né? Se você associar a terapia ao exercício físico durante o tratamento, a resposta que o organismo dá é muito maior do que se você fosse sedentário ou não tivesse um apoio emocional. Porque, na verdade, a gente fica ruminando, né, aqueles pensamentos, e quando a gente tem alguém para trazer a luz para aqueles pensamentos e dizer, opa, você não é o que você pensa, não, vem cá. Tem gente aqui, estamos aqui do outro lado, mas a gente olha para o lado, pede ajuda. Tem gente que tem problemas só em pedir ajuda, né? De repente, se isola
escola e fala, não, eu dou conta, não dá não, eu falo isso, eu brinco isso aqui em casa. Não, não, essa questão do homem, sabe, abrir a garrafa, esses dias eu brinquei com meu marido, falei, ai, abre pra mim, fez um charme, né, mentira. Já... Aí ele olhou e riu, eu falei, cara, eu aguento abrir, eu Você sei que eu aguento, poderia mas eu vou fazer, ter que abrir, é assim que a gente mas você quer que o outro te ajuda, é sobre isso. Então, tá. você falando, você lembrando da minha irmã, hoje ela está no quarto câncer, viu? Ela está enfrentando outro agora. Recentemente ela descobriu, recentemente uns 3 a 4 meses atrás. E ela está em tratamento, né? Dessa Sim, vez o câncer foi mais agressivo, porque foi no estômago, no intestino, sim. estômago no intestino, só que ela está crendo no Uhum. milagre, ela precisaria tirar a metade do intestino, mas ela respondeu bem ao tratamento, à químio, né? Agora ela está com a rádio, Uhum. mas tudo indica que não vai precisar fazer cirurgia, Sim, né? Eu digo para ela que ela é uma mulher guerreira, forte, e ela exatamente. fala, olha, eu tô aqui firme e forte, crendo, Coisa né? Mas linda. é necessário ter essa rede de apoio. Sim. Quando ela teve o primeiro câncer foi na mama, o marido dela tinha abandonado ela casou de novo, ela tá casada e esse marido dela tá lá do lado dela. Que É bom, né? importante Coisa boa. ter essa Exatamente. rede de apoio, né? Não Sim. só dos parentes próximos, dos filhos, mas também essa rede de apoio psicológica, que é que nós damos, né, às pessoas. E não só a pessoa que está com câncer, mas toda a família, porque mexe com todo mundo, né, A Suela? gente costuma falar que Você, quando a pessoa está você doente, mais do tem que 10 em nunca volta. e você mais do que nunca sabe disso, porque recentemente você cuidou da sua mãe. Sim, Você sabe, sim, viveu isso na pele. sim, é Teve verdade. momentos de tristeza, tanto que você precisou ficar quietinha um pouco, né? Exatamente. Para cuidar dela e Sim, também ser cuidada. sim, exato. E é isso, Leila. E é entender que todo mundo precisa de ajuda. A rede de apoio, algumas pessoas me procuram e falam, cara, eu não sei como lidar com a pessoa. Ela precisa de terapia, mas não quer fazer, então faça você. Para você Isso. aprender como olhar, como ter esse olhar empático, qual é o momento de falar, qual é o momento de falar sem julgar, sem arrumar soluções. Então procura. Que bom que você veio conversar comigo, porque essa é a luz, tá? E porque a rede de apoio em si, às vezes, Leila, quando a minha mãe descobriu, nós descobrimos que, a verdade, nós recebemos o exame. E eu tenho uma prima da área da saúde, então eu mandei logo para ela. E é a prima do meu pai. E aí ela falou: olha, realmente é câncer e tal. Aí eu falei: tá, falei com meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos. Não vamos contar. Vamos deixar a mastologista contar. Uma vez que o diagnóstico dado pelo médico, ele é um diagnóstico pronto. O nosso é emocional. Então, É. assim, na hora de ser mãe, né? Desse jeito. E nós não contamos. Assim também, Leila, eu não cheguei a comentar sobre isso, mas há 14 anos atrás, o meu pai também teve câncer, sabe? E nós descobrimos o câncer do meu pai. Infelizmente, ele já estava em fase terminal. Olha a importância de você, né, se cuidar e buscar o diagnóstico cedo. O meu pai estava com um tumor no pulmão há quase 20 anos. E aí, querida, aí é pedir demais, né? Aí é você querer muito. E aí, assim também, nós descobrimos o diagnóstico como filhos, né? E esperamos, não demos a ele essa sentença, pelo contrário, graças a Deus, papai viveu 2 anos ainda lutando pela vida, feliz. Para você ter uma ideia, a rede de apoio ali. Mas, em contrapartida, a gente, como rede de apoio, eu brinco, o meu marido fala que foram 2 anos que a gente simplesmente parou, sabe? Às vezes, quando tinha algo para a gente fazer, uma viagem, eu falava, não posso. Ah, mas Suelen, seu pai tá bem. Eu falei, mas se ele passar mal, eu preciso estar aqui. Então, assim, essa é a importância também da gente estar cuidado, né? Ter esse emocional ali bem cuidado para que a gente possa ser essa Uhum. rede de apoio e possa dar esse suporte emocional. Quando a mamãe
caiu doente, e aí foi lindo, porque eu falei pro meu irmão, olha, eu vou levá-la para mastologista, e quando eu voltar, eu quero que a gente preparou um café da manhã para ela surpresa, sabe? Ou seja, ela ia receber uma bomba, mas receberia contrapartida uma bomba de amor aqui, De amor, sabe? Como rede de apoio. de cuidado, né? E eu quero muito dar esse exemplo, Leila, porque às vezes você fala assim, ai, não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou fazer. A pessoa só precisa ser amada, né? Esse é o Um momento, não é abraço. momento de falar, não, de sentir. E aí nós fizemos isso. Eu levei a mamãe e foi muito legal que eu já sabia, né? Eu entrei no carro com ela e eu não sei se ela tá aí, gente. Eu queria tanto que ela tivesse, mas minha mãe, a internet não combina muito. Ela. Aí eu acho que o meu irmão mais velho tá trabalhando, não acho que não deu. Que eu queria que ela falasse alguma coisa aí. Aí o que aconteceu, Leila? Eu botei ela dentro do carro e falei assim, mamãe. E aí, mãe, dormiu bem? Como que a senhora tá? E ela falou, tô ótima, não senti nada, tô dormindo maravilha. Aí eu falei, ai, que bom, mãe, tá vendo? Ó, a gente tá com papel aqui, a gente vai lá receber o diagnóstico e seja o que Deus quiser. Mas a senhora tá bem, pelo visto, seja lá o que for, não tá fazendo efeito. Né, mãe? Tá tudo bem. E enchi a pipa dela, né, Leila? Enchi a pipa, tá bem, tá ótima. E aí, ali no carro, nós oramos e fomos. Quando ela pegou o diagnóstico, nada mais justo, lícito, o chão abriu, né? E ela paralisou. Normal. Aí ela olhou para mim e falou, é câncer. Aí eu falei, nós vamos passar por ele. Já passamos por ele uma vez, nós vamos passar por ele. E aí, quando ela entrou no carro novamente, eu falei para ela, eu falei, mãe, a senhora lembra qual foi a pergunta que eu te fiz quando a senhora entrou no carro hoje pela manhã? Aí ela falou se eu estava bem. Eu falei, como a senhora estava se sentindo? Falou, bem, sem dor, dormindo bem. Falei, pois bem, a senhora está assim. Não permita, né, que esse laudo foi um laudo de tratamento, não uma sentença de morte. Olha, Olha a importância de ser rede de apoio. Isso é uhum. ser rede de apoio, é olhar para o outro e falar, ah, não é hora de dizer, o câncer é rápido, ou então, esse é cura melhor, ou esse. Não, é se sentir amado. E aí a gente conversou, ela olhou para mim, eu falei, mãe, então não deixa esses pensamentos de dor e tal. Fomos para casa. Quando chegou e ela viu aquele café da manhã, aí ela chorou, todo mundo chorou, foi maravilhoso. E durante todo esse processo tem sido assim, sabe? Eu tinha uma cunhada que morava próximo e ela fazia questão de fazer a comida da mamãe. A comida da mamãe era ela que fazia. O banho Olha, da mamãe, a mamãe só aceitava que eu desse. Então eu ia lá, dava o banho nela, ok, deixava tudo certinho, curativo, mas a comida era dela, ela chegava. Então a gente dividiu as tarefas, não ficou pesado. Meu irmão, né, pela minha mãe ser viúva, eu tenho um irmão mais velho que mora com ela, deu todo o suporte. Todo o suporte. Então, assim, realmente cada um pegou um papel. Então, às vezes, você pensa ser rede de apoio, é segurar sozinha. Não, querida, você também precisa pedir ajuda. E isso você aí. precisa Ninguém dividir é, as tarefas. ninguém é super mulher ou super homem para Não. levar Porque tudo, né, senão a sua nas costas. saúde também não aguenta, emocional não aguenta, você não dá Uhum. conta, entendeu? Então tem que, e é muito assim até hoje, sabe, Leila? Às vezes, esse dia eu postei que a gente estava lá novamente para ver o resultado de uns exames, e eu falei, eu não falei para ela, mas toda vez que passa naquela recepção, o coração chega, palpita, né? Toda vez que você pega um exame para mostrar na revisão, o coração e ali a gente tinha uns exames para mostrar. Aí eu falei, meu Deus, seja por sua vontade e tal, parará. E glória a Deus, o médico falou, olha, não, tá tudo bem, não tem nada. A gente pensou, não, mas tá ótimo. Ai, Senhor, muito obrigada. Então, essa é a questão da rede de apoio. Você tá bem emocionalmente também. E era isso que eu queria pautar muito aqui, porque muito se Uhum. preocupa em ser rede de apoio, mas pouco se fala em cuidar também para ser rede de Para apoio. ser E isso rede é de apoio, porque uma pessoa que não está bem emocionalmente, ela não tem exatamente, condições de ser rede de apoio de exatamente, alguém que está enfrentando uma doença que não é brincadeira. E exatamente. você sabe, Sueli, que a maioria das pessoas que morrem com esse diagnóstico é por causa da saúde mental.
Porque ela fica abalada, as emoções, não sabe digerir, e aí acaba piorando os sintomas, e isso acaba trazendo a morte. Então, não é brinquedo, por isso que tem que cuidar. Você falando do seu pai que morreu no câncer terminal, o meu pai também. O meu pai era um homem muito forte, ele morreu com 86 anos, né? O meu pai, quando a gente descobriu o câncer, que a gente nem sabia que existia um câncer no cérebro dele, já tinha muitos anos lá, já estava em grau 4, era o último estágio do câncer. E ele teve um AVC porque o tumor comprimiu o cérebro e ele teve um AVC. Ele foi parar no hospital e a médica chamou nós, a psicóloga, e para dar notícia. Não tem jeito, não tem cura, não vai sair daqui da UTI. Ele perdeu a fala, perdeu os movimentos, porque foi no cérebro. Aí a médica falou para nós, daqui do pescoço para baixo ele é saudável, mas é a mente dele, é o cérebro, e lá comanda o corpo. Sim. Não tem jeito. Exatamente. Aí nós não tem como fazer a cirurgia, não tem a idade dele. E já tá no último estágio. Ele não suportaria e não resolveria. É melhor não mexer, porque não ele sofrer menos. Ele ficou ali na UTI uns quase 2 meses e faleceu. Ele não sofreu muito, porque não demorou muito ali. E meu pai, foi difícil para todos nós. Né? Porque a gente não teve um tempo. Você teve 2 anos com seu pai ficou bem. Nós não tivemos esse tempo. Foi rápido, né? Foi rápido. Conseguimos ressignificar, sim. Para mim foi bem difícil, mas eu consegui, eu entendi, e entendi o propósito de tudo isso. Então é importante buscar ajuda. E meu pai vivia no médico, eu não sei como não conseguiram descobrir. Né? Meu pai se cuidava muito. Então a gente queria saber e entender o porquê. Mas depois nós nem perguntamos mais porquê, nem para quem, nem só aceitar. Mas é importante estarmos, para ser rede de apoio de alguém, estar mentalmente bem. E eu lembro que, Suelen, falando só para fechar isso, para você continuar, que está muito bom, o meu irmão falava para mim assim, olha, você é missionária, você é serva, você ora e Deus cura. Ora para Deus curar o nosso pai. E Deus tinha falado comigo, olha para você ver. Deus falou comigo, não precisa orar, vou eu recolher. Ele falou diretamente comigo. Era muito difícil para mim estar naquela situação. E o meu irmão do lado dizia para mim, olha que você ora tanto, que você é uma mulher de Deus, missionária. Ora para o meu pai, nosso pai, sair dessa. E eu falava assim, eu não posso fazer nada. Pensa, é terrível isso, eu naquela situação. Então, para mim, foi muito difícil. Né? Eu fico até emocionada aqui. Eu não vou chorar não, viu, gente? Que não pode chorar. Mas foi muito difícil para mim, mas nós conseguimos. É importante estar com essa saúde mental em dias, para cuidar, para ser rede de apoio. Exatamente. Porque é um momento crucial, não só para a família, mas aquela pessoa está com aquela dor tão grande, porque a gente vê tantas histórias e isso acaba trazendo para essa mulher e para o homem também, que nós não estamos falando só do câncer na mulher, mas no homem também, e para o homem ainda é pior, porque ele é o provedor, como você disse, e ele fica envergonhado de falar câncer na mama, no seio, no peito. Nossa, é vergonhoso, e até muitas vezes eles não falam. Eles não falam. Eu tive recentemente, tem pouco tempo que meu cunhado morreu com câncer na próstata, novo. E eles têm muita vergonha de falar, né? Vergonha de falar, vergonha de procurar ajuda. Sim. Vergonha da crítica, né? Esse tabu, da vergonha de falar com o outro. E nós precisamos, por isso que a gente faz essas lives, é para trazer informação para vocês que estão aí do outro lado. O importante é buscar ajuda.
Pois é porque eu não gosto de chorar, não, que eu fico muito emotiva. E se eu começar a chorar, eu não paro. Então eu prefiro não chorar. A gente desligar, a gente chora. Depois eu choro. É isso aí. É muito bonito, ô, Leila, só para a gente fechar essa questão da paternidade, as nossas histórias, nas nossas lives, a gente vai se conhecendo um pouquinho, né? E elas se parecem muito. Na época do meu pai também, quando eu descobri o diagnóstico e ele não sabia, eu fui para um culto na minha igreja, que era dia de culto, e eu chorava sem parar, sabe? Era um choro que não cessava. E o pastor até parou um pouquinho, falou, era uma igreja pequena, falou, tá passando mal. Aí eu fiz assim, só chorava. Porque eu falava para Deus, Deus cura o meu pai. Deus cura o meu pai. Olha, recebi um diagnóstico. E Leila, você viveu, você sabe disso. Era como se eu ouvisse a sua voz. O Espírito Santo falava para mim assim, não ore pela cura, ore pela salvação dele. Nossa. É E ali ele me forte. disse, exato. Porque o meu pai não era convertido ainda na época. E para a glória Uhum. de Deus, ele se converteu durante o tratamento, se batizou e o Senhor recolheu. Então, assim, é isso. É estar bem, é entender que a dor é lícita, né? Esse dia eu até falei para uma paciente, eu tenho uma Brasília, ele tinha uma Brasília na nossa infância, a vida toda ele tinha uma Brasília, e eu tenho uma miniatura que é uma Brasília. E eu falei para as meninas, falei para uma paciente isso, que ela estava muito desesperada, com saudade de um ente querido, e eu falei, mostrei a Brasília e falei para ela, olha, essa Brasília fica comigo aqui, e tudo bem sentir dor, tudo bem lembrar com saudade, sabe? Eu não posso me manter nesse lugar. Então, assim, Uhum. falar sobre eles emociona, porque realmente a gente lembra da saudade, né? Mas que bom que a gente pôde ter esse momento. Foram 2 anos onde eu e minha família cuidamos deles, sabe? Com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. Pudemos ser essa rede de apoio, e isso foi muito importante. Ah, o marido veio dar o suporte, olha a Brasília. Aí, ó, tá Ela ficou ateimada. sempre aqui e hoje ela estava ali do ladinho. Então, realmente, essa questão de suporte. Mas eu queria entrar num tópico aqui, Leila, que eu separei, que a gente está tudo muito lindo, tudo muito belo, a gente falar sobre suporte, sobre rede de apoio, sobre o que nós fizemos com os nossos pais, a experiência que a gente tem em consultório, né, de ter pessoas Uhum. cuidando de outras pessoas. Mas e quem não tem? O que fazer? Para onde correr? Para onde olhar quando você pede socorro e ninguém te ouve? Essa paciente, inclusive, que eu falei, ela falou assim: eu tenho irmãos, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho sobrinhos e ninguém vem me ver. Ninguém me Nossa. pergunta qual é o dia da minha consulta. Ninguém me pergunta e ninguém. Quando eu falo que eu fiz a quimioterapia, por exemplo, eu falei que semana que vem, semana passada eu começava a minha quimioterapia. Ai, que bom! E ela veio com essa dor. Ela falou: como você me diz sobre rede de apoio, né? E aí nós podemos levar, eu pude conversar com ela um pouquinho sobre o que é a rede de apoio. Não é só a família, e nós começamos Uhum. falando sobre isso, sabe? Você tem a rede de apoio na igreja, para as pessoas que são cristãos ou que são católicos, não importa a religião. A religião é uma rede de apoio. E eu perguntei para ela qual é a sua religião. Ah, eu vou na igreja católica. Eu falei, amém, você tem irmãos lá. Você não fazia parte de nada. Não, eu era ativo. Eu falei, é isso aí, você tem uma rede de apoio. Se você está fixando o seu olhar em quem você queria receber e não está recebendo, é hora de você voltar o seu olhar para outro lugar. A gente tirar o foco daquela dor, daquele problema, Uhum. né? E a gente trabalha muito isso. Então, aí eu comecei a falar. Inclusive, eu ainda falei para ela, falei, olha, nós temos um grupo. Esse grupo eu vou até colocar aqui para ficar bonitinho do Rede das Amigas do Peito é um grupo para mulheres e homens, amigas do peito, mulheres e homens, e ele é um grupo de WhatsApp. Olha Olha, aí. olha que lindo, arroba Amigas do Peito, né? Quem estiver ouvindo, tiver uma amiga, de repente, que está precisando de um suporte, é pelo WhatsApp. A gente tem alguns encontros para quem pode ir, para quem é da mesma cidade, mas ele é de todos os estados, aglutinado em um Zap, em um grupo de WhatsApp.
onde as pessoas às vezes estão passando pelo mesmo problema ou passando por um problema que alguém já passou, e ali é uma rede de apoio. Entende? Aí eu até falei para ela, eu falei, isso aqui é uma rede de apoio. A academia, o lugar onde você precisa fazer um exercício físico, e aí, graças a Deus, ela aceitou, né, essa indicação e foi para a academia, se matriculou para fazer o que ela podia fazer pilates. Eu falei, que bom, porque ela conseguiu entender que no momento que você faz o exercício, você não pensa em mais nada, você está ali só para receber aquela dopamina maravilhosa que o exercício te traz. A academia é uma rede de apoio. Então, querida, querido, se você está aí e infelizmente você não teve a mesma sorte de ter uma rede de apoio de quem você desejava, olhe, tem pro horizonte e tem novas opções, tem outras opções. A gente fala da igreja, a gente fala da academia, a gente fala dos grupos sociais, a gente fala das meninas que atendem aqui no ajuda.com, das lives, sabe? Quantas pessoas a gente conhece, interage através de live. Esse dia eu estava numa live de uma menina que tem um filho autista, e aí ali a gente começou a falar, e de repente eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp, que eu comprei um produto, e aí ela me respondeu, eu falei, cara, que massa, você respondendo. Ela falou, não, eu quero responder todo mundo, que não sei o quê. E você cria vínculo, isso é rede de apoio. Então, se você, por um acaso, está do outro lado, se você vai ouvir essa live em algum momento, né, falando sobre rede de apoio, pensar assim, ah, não é para mim, porque eu não tive, isso é um conhecimento para você. Tá? Nós temos a terapia, que é importantíssimo, a gente tem a academia, a gente tem a igreja, a gente tem ações sociais. Uhum. Muitas ações sociais para pessoas que estão fazendo tratamento contra o câncer. Principalmente, e é o nosso assunto, câncer de mama para mulheres. Essas amigas do peito, elas estão num mês, Leila, que lindo. Se você puder, depois você entra lá no Instagram delas. Eu acho que não teve um dia desse mês de outubro, não tem um dia desse mês de outubro que elas não têm algo para ser feito. Elas cantam, elas recebem massagem, é uma coisa linda de ver. Linda, Maravilha. linda. Coisa linda. A Rose guia aquelas mulheres maravilhosamente. É lindo de ver. Então, isso é rede de apoio, sabe? Você receber um lugar, um estabelecimento, a OAB, dia 22, nós vamos estar numa palestra junto com a OAB, com as meninas da Amigas do Peito, então, dizendo, né, os direitos que elas têm previdenciário, isso é rede de apoio. Assim, Exatamente. seu cantinho chorando, tristonha, ó Deus, ó céu, ó vida, né? Ah, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus filhos, de repente os filhos, né? Ou então, no exemplo da sua irmã, o marido, quem você mais conta, você vê? O marido ouviu falar sobre a Brasília e foi pegar. Mas, de repente, você não tem essa rede de apoio, mas você tem, com certeza, pessoas que te amam, que têm um carinho por você, até mesmo porque nós sempre temos pessoas ao nosso redor que possam nos dar algo, nos oferecer algo, assim como nós também, né? Podemos oferecer algo a alguém, e às vezes, e isso acontece muito com a gente na terapia, é curando que a gente é curado. É verdade. Não A é? dor do outro, às vezes, quando a gente ajuda a sarar, a dor do outro está sarando a nós, né? Exatamente, Quantas exatamente. vezes acontece isso? Então, o que você falou aí é forte e é isso aí. Tem pessoas que não têm esses amigos, essa família próxima, mas tem uma rede de apoio. Quer ver? Aqui na nossa igreja aconteceu algo de uma moça que está passando por um problema de depressão e muita coisa muito complicada. A mãe dela mora na cidade, ela tem o marido dela, mas quem estava ajudando, ela é nova na nossa igreja, a minha pastora e com a igreja, tudo abraçou essa família, né? E está ajudando com o tratamento. É uma rede de apoio. Sim. Então, onde a mãe não está nem aí, mas nós abraçamos, a minha pastora em especial, ela não está aqui hoje, mas sempre está na nossa live, ela abraçou de uma forma tão especial e está ajudando essa moça. Então, a rede de apoio está onde pessoas estão dispostas a nos ajudar.
o projeto meajuda.com é uma rede de apoio, porque nós estamos aqui, somos terapeutas, tem várias especialidades, e cada uma na sua área para ajudar o próximo, porque o nosso valor é um valor simbólico, é muito menos do que o valor que nós entregamos na terapia, né? Para quê? Para ajudar essas pessoas, para ser essa rede de apoio, para ser esse socorro, né? Nessa necessidade, porque a gente ganha o que a gente entrega, o valor que eles pagam, esse valor social é muito isório, não tem significância por aquilo que a gente entrega aos nossos pacientes na terapia. Então, é só buscar ajuda, né? Não sofra sozinho, né? Não sofra calado, tá passando por esse momento dessa enfermidade. Fale, busque ajuda. Não fica aí se morrendo antes, né? Então, quanto à vida, a esperança, lute por isso. Busque essa paz, essa alegria, porque vai vir a tristeza, muitas vezes vem a depressão, a ansiedade, porque não é fácil um diagnóstico. Mas a gente tem que ver que ainda há uma luz no fim do túnel. Ainda há esperança. Exatamente. Né? Crie vínculos, né, Leila? Busque esse momento, busque essa comunhão, né? Eu falo porque sempre a gente liga uma coisa na outra. Se a gente volta novamente na questão do suicídio, né? Uma das frases que a gente tem na historinha do suicídio é que ela não faça isso, né? Que os pais daquele menino, do Mike, escreveu e foi aquele cartãozinho liberado. Não faça isso, busque ajuda. Né? Então, assim, você também está num tratamento, está num momento difícil da sua vida, seja lá qual for, a gente está aqui falando sobre o câncer de mama, é em especial para as mulheres, mas também para os homens, mas seja lá qual for o tratamento, qual for o momento que você estiver vivendo. Busque ajuda. Existe redes de apoio. Se, infelizmente, você não teve a felicidade de ter dentro de casa, ou das pessoas que você criou essa expectativa, porque, na verdade, a gente fala muito isso em terapia, a expectativa eu crio sobre o outro. De repente, vamos falar, e eu trouxe isso também para minha paciente de alguns membros ali, que ela relatou com muita dor, de repente são pessoas que não têm emocional para lidar com isso. Simplesmente olhe com um olhar empático. E aí eu vou dar um exemplo meu, Leila. Quando eu recebi alta, eu já estava casada, né? Como eu falei da outra vez, eu casei com 17 anos. Então, dos 17 aos 21, normalmente quem ia comigo era o meu marido, né? Não era mais a minha mãe. Olha lá algumas vezes. Mas era marido. E em um momento meu marido não pôde ir, aí minha sogra falou, não, filha, eu vou com você. Eu falei, então tá bom. Levei a minha sogra no INCA, no Rio de Janeiro. Quando eu voltei, a minha sogra falou assim, a cunhada tá aí, ela vai confirmar. Minha sogra falou, filha, por favor, vou te pedir uma coisa. E assim, eu não tenho dúvida do amor da minha sogra por mim, nunca tive, sabe? Eu sou uma filha, graças a Deus eles me tratam como filha. Mas ela falou, deixa eu te pedir um favor. Nunca mais me peça para eu te acompanhar aqui. Porque eu não tenho emocional para estar aqui. Então é isso. Às vezes também, as pessoas que você criou expectativa para ser a sua rede de apoio, não tem emocional para te apoiar. De repente ela está orando e você nem sabe. De repente ela está ali inerte, porque a dor paralisou ela também. Então é muito importante a gente falar sobre isso aqui, sabe? Era algo que, assim, realmente, quando falou sobre rede de apoio, eu queria falar um pouquinho sobre o meu testemunho, sobre a minha história, mas queria também, para trazer luz, vida para aqueles que não puderam, não tiveram a sorte de ter, mas entender também o outro, né, que de repente não está ajudando, e não criar essa expectativa, né, não gerar expectativa, porque às vezes você fala assim, fulano, ele vai me ajudar, e o fulano não ajuda, e aí você fala, ai, que horror, fulano. Não, é porque você criou essa expectativa, e de repente o fulano, eu poderia ter dito, caramba, minha sogra, eu vivi 20 anos da minha vida aqui dentro, e ela tá reclamando de vir um dia. Podia. Graças a Deus não fez isso. É porque a pessoa não tem um emocional tão forte para suportar certas coisas. Exatamente. Para ir na quimioterapia, o sofrimento de ver tantas pessoas
né? Pessoas de todo jeito lá, não é fácil não, né? Brinquedo não. Leila, é bem Então a gente difícil. precisa estar bem emocionalmente para ser essa rede de apoio. Então cuide de você, nós estamos chegando no final, a live vai cair, porque esse Insta tem dia que só. Então vamos, só tô aqui, Sueli, muito obrigada, Nada. viu? Maravilhosa essa live, olha, eu ficaria Então, aqui eu horas conversando. também. Eu também, mas Bom foi demais. muito bom estar com vocês mais uma vez, e muito bom falando sobre um assunto que realmente é um assunto que a gente tem, né, dentro da gente, com muito carinho, tanto para o outro, e quanto que a gente já viveu. Isso é bom, compartilhar experiências traz vida, né, e espero que realmente mais pessoas possam receber esse carinho, esse afeto, essa rede de apoio através da gente, através do ajuda.com, né, que tem sido assim, essa rede de apoio expandida, não só em É, quatro paredes, mas em todos os lugares. Então, estamos aí. Qualquer coisa, é só chamar as meninas, chamem a gente. Gente, olha, tiver alguma dificuldade, entra lá no meajuda.com, tem tanta gente boa lá. Chama a Mila, chama a gente que a gente vai te mandar um link, né, para você saber sobre os seus atendimentos. Mas, mais uma vez, para finalizar, eu vou dizer, não fique sozinho, busque ajuda. Não importa qual ajuda, se é de dentro de casa ou fora de casa, mas você tem rede de apoio. Primeiramente, você tem um Deus que te ama, um Deus que te criou, um Deus que cuida de você, não importa o que você esteja passando. Existe um Deus que cuida de você, que te ama. E esse processo é para trazer vida, né? Quando eu falo aí do meu pai, o processo que meu pai traz. Ah, Sueli, mas ele morreu. Ele viveu. Ele vive eternamente. é isso Então, de aí. repente, se ele não tivesse passado pelo processo, ele não teria ganhado a vida eterna. Então, você não está sozinho, busque ajuda, não faça isso, não se cuidar também é fazer algo contra a gente mesmo, né? Então, assim, se cuida. Um prazer, Leila, estar aqui. Ah, eu Muito fico bom estar com muito você. feliz, né? Foi uma ótima entrega, seu testemunho é Amém. maravilhoso, né? Trazer um pouquinho aí, né? Contando para essas pessoas saber que ainda existe essa rede de apoio, não só em casa, não só da família, mas, né? Fora, no externo, a igreja, a academia, é maravilhoso. E quando você fala, quando a gente não cuida da gente, a gente está se punindo, a gente está maltratando, né? E a gente merece viver uma vida plena, uma vida mais leve. Então, busque ajuda, cuide de vocês, viu, gente? É isso aí. Olha, ó, acharam sua frase linda, viu, Su? Ser uma bênção, ser um milagre da vida aí. Ter uma alegria tão radiante e contagiante, tá bom? Ai, Beijo no coração. obrigada. Beijo, Leila. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Até.